Fala pessoal, beleza? Fernando Veiga aqui, bem-vindos a mais uma aula de Node-RED. E nessa aula nós vamos aprender a fazer o nosso Node-RED ser iniciado junto com o nosso sistema operacional. E para isso nós vamos utilizar o gerenciador de processos do Node.js, chamado de PM2, tudo bem? Vamos comigo? Vamos conhecer então como que eu faço essa utilização? Vamos lá? Estou aqui com a minha máquina virtual habilitada e aí eu preciso chamar aqui, ó, o meu terminal. Ctrl Alt T. Opa! Máquina virtual habilitada, Ctrl Alt T. Esse processo ele só é passível de funcionar quando nós estamos utilizando um sistema operacional com base Linux, tá? Ele não consegue ser utilizado dentro de um Windows. Eu estou ensinando utilizando o Linux porque hoje é o que nós temos de mais simples quando nós falamos de servidores na internet, né? Então, se eu precisar de um servidor na AWS, no Google ou na IBM, por exemplo, um Linux é algo mais rápido de se utilizar ali e ele é o mais comum quando nós estamos falando desses ambientes. E também nós podemos utilizar ele no ambiente local ou até mesmo aqui, ó, em uma Raspberry, como essa que eu tenho aqui na minha mão. Então, se eu precisar utilizar em qualquer Linux que eu queira, eu posso replicar essa aplicação, tá bom? No caso, eu vou ensinar para vocês aqui utilizando a nossa máquina virtual em Linux, tá? O primeiro passo que nós precisamos ter aqui para trabalhar com o PM2 é fazer a instalação do mesmo, né? Como que eu faço a instalação do PM2? Sudo npm install -g PM2. Ele vai pedir a minha senha e na sequência ele vai na base do gerenciador de pacotes fazer o download de todos os itens necessários para a instalação do software, descompactar e instalar ele na nossa máquina, tá? Como eu falei, isso pode ser feito tanto no nosso computador local, como em nuvem, como também em algum dispositivo IoT que rode um Linux, tá? Esse processo ele vai lançar alguns warnings, pode ser que ele tenha ali alguns detalhamentos, porém é algo bem simples e demorou aqui no caso 30 segundos para ser feita essa instalação, tá? Feita a instalação, eu preciso iniciar o meu software. E para iniciar esse meu software, eu tenho que imaginar, ou eu tenho que ter o meu Node-RED já instalado. Eu imagino que eu já tenha o Node-RED já instalado. Caso você não tenha, volta alguns vídeos aqui, dá uma olhadinha na nossa playlist que nós temos o vídeo explicando como fazer a instalação do Node-RED em um ambiente Linux, tá bom? Fiz aqui a instalação do meu PM2, agora eu vou lançar um comando para ele para inicializar o meu Node-RED, tá bom? Qual comando que é esse? Sudo, porque eu quero iniciar como superusuário, PM2 start. Estou falando para ele que eu vou iniciar dentro do PM2, eu vou iniciar o PM2 com o software que está no caminho ou no diretório, que é o diretório onde o Node-RED foi instalado, tá? No meu caso aqui foi no /user /local /bin /node-red. Se você instalou ele como superusuário ou como sudo, ou também dentro do root do seu sistema, ele vai estar nesse local, tudo bem? Do contrário, você vai ter ele em um local diferenciado, que é sem aqui o diretório local. É user /bin /node-red, tá bom? Ambos os locais o Node-RED pode ter sido instalado. Ou nos dois também, sem problema nenhum. No meu caso aqui, ele foi instalado no user /local /bin /node-red, tá bom?
E após isso, você vai lançar os comandos menos, 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 V, para que a gente veja, tenha a visão da visualização, né? Tem a visão dele sendo instanciado. Então, vou aqui e lanço um Enter. Olha lá, a aplicação foi iniciada e nós temos aqui o nosso Node-RED funcionando aqui dentro do ambiente PM2, tá? Gerenciado, então, pelo PM2. Fernando, quando que a gente utiliza o PM2, então, para fazer esse instanciar aqui de software? Nós utilizamos ele principalmente quando nós temos acesso externo à nossa máquina. Por exemplo, eu utilizo aqui para acessar os meus Linux, principalmente em servidores em cloud, eu utilizo o SSH. E o SSH, ele abre na outra ponta um usuário. Eu estou entrando como usuário em uma máquina. E se por algum motivo esse usuário ele sofra uma interrupção de conexão, ou o SSH caia, ou alguma coisa do tipo caia, os softwares que eu habilitei lá naquele servidor, eles vão ser desligados também, como se eu tivesse feito um logout, tá bom? Isso se o meu PM2 não estiver ativo. Se o PM2 estiver ativo, mesmo que a minha conexão seja cortada, ele continua gerenciando o software que eu estou trabalhando, tá bom? Voltando aqui para a nossa máquina, o legal do PM2 é que ele nos permite ter algumas visualizações do software que nós estamos trabalhando, tá? Então nós conseguimos ver o que está acontecendo ali em tempo real. Por exemplo, eu posso lançar aqui, ó, um comando chamado sudo, porque eu estou rodando o PM2 como superusuário, PM2 info e o nome do serviço que está trabalhando lá dentro. Node-RED. Olha lá. Ele mostra a quantidade de memória que está sendo usada, a porcentagem dessas memórias e várias informações em tempo de execução, que está acontecendo agora, incluindo o local que ele está trabalhando. Tudo bem? Eu poderia lançar aqui também um comando assim, ó, sudo pm2 logs node-red. E olha lá, ele vai me dar tudo o que aconteceu desde que esse Node-RED foi iniciado. E ele fica monitorando, enquanto eu estiver com esse comando ativo, ele fica monitorando tudo o que acontece dentro do meu Node-RED, tá bom? Uma coisa legal até aqui para a gente falar sobre o PM2 é que esse monitoramento aqui nós estamos fazendo dentro da máquina, mas ele também manda esses dados para um local web, no qual eu posso monitorar a distância, sem precisar logar na minha máquina. Esses dados eu posso compartilhar com um dashboard online e ficar vendo o que acontece em tempo real também. Tudo bem? Legal, pessoal. Quero sair aqui desse monitoramento, vou dar um Ctrl+C. E agora eu preciso fazer, de fato, a inicialização dele dentro do meu sistema operacional. Aqui ele só está de pé, só conectado de pé. Como que eu faço para tornar o PM2 iniciável junto com o meu sistema operacional? Eu primeiro tenho que salvar o status que ele está trabalhando agora. E como que eu faço isso? Sudo PM2 save. Dentro do meu PM2 está rodando ali o meu Node-RED, tudo bem? Então eu estou salvando aquele status que o PM2 tem ali do Node-RED funcionando. E agora, sempre que eu iniciar o PM2, ele já inicia com o Node-RED ativo. Como que eu faço para agora iniciar isso com o meu sistema operacional? E aí eu tenho um novo comando, sudo pm2 start up. Lancei esse comando, ele salva essa atividade dentro do meu systemd, falando assim, ó, eu quero que isso que foi salvo inicie quando o sistema for reiniciado, ou quando for o sistema operacional for iniciado. Então agora, sempre que a minha máquina rebootar, sempre que a minha máquina sofrer uma parada e voltar,
você já consegue iniciar o seu sistema utilizando esse comando, tudo bem? Perfeito, sem nenhum problema. Então, podemos continuar aqui, ó, e ver que o Node-RED ele está ativo no nosso navegador. A gente consegue ver, consegue trabalhar com o Node-RED sem medo de, servidor caiu, sem problema. Quando ele subir de novo, nosso Node-RED vai estar ativo conosco. Olha lá. Localhost 2.1880, a porta do meu Node-RED, e ele funcionando. Mas aí você vai me fazer uma pergunta. Fernando, em algum momento eu vou precisar desligar o servidor do Node-RED, eu preciso desligar o Node-RED, o serviço Node-RED, para fazer uma alteração ali nos settings, colocar ali uma chave, uma credencial HTTPS, preciso alterar, colocar uma senha de usuário, preciso fazer uma alteração ali. Como que eu faço? Simples. A gente volta aqui no nosso terminal e nós vamos lançar esse comando aqui, ó, sudo pm2 stop node-red. Quando você parar, ele vai parar o sistema e você pode ir lá nas pastas do Node-RED, dos settings do Node-RED, fazer toda a alteração necessária. Terminou de fazer essa alteração? É só lançar o comando que vai inicializar o Node-RED novamente. O status já está salvo. Isso você não precisa se preocupar, tudo bem? Mas você quer iniciar ele na mão mesmo? Esse é o caminho e esse é o comando. Tudo bem, pessoal? Olha lá, vou fazer aqui novamente, porque eu fiz na tela pequenininha, né? Como que eu dou stop? PM2 stop. Parei o meu comando. PM2 start. Iniciei de novo o meu Node-RED, tá bom? E aí você vai ver aqui, ó, que no nosso navegador ele caiu e voltou. Fui bem rápido nessa, hein? Fiz ele voltar bem rapidinho para que vocês pudessem ver. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham acompanhado todas as aulas que a gente esteja trabalhando. E caso não, vem nos seguir no canal, nos segue nas redes sociais e qualquer dúvida, manda aqui no chat. Eu sempre vou estar respondendo para vocês, beleza? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Fui!